João capítulo 19, versículo 5. Quem encontrou diz amém. João capítulo 19, o verso 5, versículo número 5. Todos encontraram? Eu vou pregar esta manhã sobre o que Pilatos não viu. E a expectativa do meu coração é que todos nós possamos ser abençoados por esta palavra e que o amor do Senhor possa realmente aí encher o teu coração no nome de Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Você que está em casa, acompanha conosco. João 19:5 diz assim: saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e uma veste de púrpura, e disse para todos, ou disse Pilatos: eis aqui o que? O homem. Olha que interessante isso, queridos. Vamos lá de novo. Eu quero pregar essa manhã sobre esse momento aqui. E diz assim: esse momento é um momento ali que antecede a crucificação de Jesus. E Pilatos está com Jesus, e ele chega diante da multidão, e ele vai dizer assim: saiu, pois, Jesus. Jesus sai, né? Ele chama, Jesus vem, e levando uma coroa de espinhos, e vestido uma veste de púrpura, disse Pilatos. Pilatos fala para o povo, aponta para Jesus, e ele diz o quê? Eis aqui o homem. Você pode dizer isso comigo esta manhã? Vamos lá, solta a tua voz e diz comigo: eis aqui o homem. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, por tua palavra. Pedimos que esta manhã tua palavra venha ao nosso coração com graça, com poder e autoridade. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Você pode dizer amém. Pode se sentar, por favor. Deixa a tua Bíblia aberta. Você que está em casa, se estiver mexendo com alguma coisa, eu quero te sugerir, para um pouquinho para ouvir a palavra. Deixa essa palavra também aí encher a tua casa, os ares da tua casa e também do seu coração. Posso ouvir um amém? Você que está aqui comigo, igreja. Irmãos, caminha comigo, eu quero narrar uma coisa aqui para vocês. Esses momentos que antecederam a crucificação do nosso Senhor Jesus. Esta declaração, eis aqui o homem, esta é uma declaração que foi feita por Pilatos. Pilatos, momentos antes, e daqui a pouquinho eu vou dizer para você quem é Pilatos, mas Pilatos, momentos antes da crucificação de Jesus, antes dele autorizar a crucificação de Jesus, e Jesus ser conduzido para o Monte da Caveira, e ali ser crucificado, ali entregar a vida dele, e depois ser colocado no sepulcro, e ao terceiro dia ressuscitar para a glória de Deus. Antes disso, Pilatos está fazendo uma declaração. Ele está junto de Jesus, e ele está dando uma declaração diante de todos os judeus que estavam ali, esperando aquele momento, aguardando qual seria a sentença que Pilatos colocaria sobre Jesus. E há uma expectativa dos judeus, porque eles querem a crucificação de Jesus, eles querem a morte de Jesus. E Pilatos então ele vai dizer exatamente essas palavras: eis aqui o homem. E você vai entender comigo o contexto ou o porquê dessas palavras. Quem é Pilatos? Pilatos, nesse momento, ele é a maior autoridade romana que estava na Judéia naqueles dias. Naqueles dias Pilatos estava na Judéia, havia ido para Jerusalém, porque eram os dias que se comemorava a Páscoa. Então, por um grande movimento que estaria ali sobre Jerusalém, Pilatos com sua comitiva vem para Jerusalém para acompanhar de perto toda a movimentação que teria ali dos judeus. E Pilatos está ali na Judéia, está ali em Jerusalém. E ele vai ser aquele que Jesus vai passar, a última pessoa que vai dar uma declaração sobre Jesus será Pilatos. E nós vamos ver que Jesus, antes de ser crucificado, ele passa por vários julgamentos. O último é de Pilatos.
E Pilatos vai dizer essas palavras que eu li para você: aqui está o homem. Mas se a gente volta um pouco lá atrás, antes de Pilatos dizer isso para a multidão, é como se hoje eu estivesse trazendo alguém aqui e dizendo para vocês: olha, está aqui o homem, está aqui esse homem que vocês estão querendo, está aqui esse homem que vocês querem que seja condenado. Pilatos está fazendo isso. Mas antes desse momento, se a gente volta um pouquinho na história, se a gente volta um pouquinho, algumas horas antes de Pilatos fazer essa declaração, onde é que Jesus estava? Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos. E a Bíblia conta que Jesus, quando estava lá, junto com os discípulos, veio uma comitiva de soldados romanos e também ali alguns religiosos. E eles vêm junto com Judas, e Judas dá um beijo em Jesus, porque Judas já havia negociado lá com o sacerdote Anás. Ele já havia vendido Jesus por algumas moedas, e ele agora traz ali uma comitiva que vai prender Jesus. E Judas vem então dar um beijo em Jesus, entrega Jesus. Os soldados pegam Jesus e eles vão levar. E levam Jesus para onde? Eles levam Jesus até um sacerdote, ou sumo sacerdote daqueles dias, chamado Anás. Anás, quando recebe Jesus, ele recebe Jesus no Sinédrio, e era onde se estabeleciam alguns julgamentos que tinham a ver com a religião judaica. Era onde eles julgavam alguns procedimentos da religião judaica. Aquela pessoa que talvez houvesse cometido algum erro em relação à sua religião, alguma declaração. E eles trazem então Jesus ali ao Sinédrio. E quando Jesus chega no Sinédrio, o sacerdote Anás está ali. E esse sacerdote ele então vai julgar Jesus. Jesus é trazido como alguém que havia cometido erros, como alguém que está ali proclamando uma outra religião. Jesus é trazido como alguém que é colocado para eles como um malfeitor, como um mentiroso, como alguém que se declarava ser o Filho de Deus. E eles trazem Jesus, e vai começar agora um julgamento totalmente injusto acerca da pessoa de Jesus. E quando ele é colocado diante do sacerdote Anás, aquele sacerdote começa a cometer um julgamento injusto. A primeira coisa que ele faz, ele começa a perguntar, ele interroga Jesus. E havia uma questão no Sinédrio, uma lei, que o condenado não podia ser interrogado, porque ele poderia declarar algumas palavras que condenasse ele mesmo. Ele só poderia simplesmente falar alguma coisa em sua defesa. Quem poderia julgá-lo, quem iria acusá-lo, eram os seus acusadores, as testemunhas que viam aquele homem que tivesse cometido algum erro. Esses então acusariam Jesus. E quando chega então toda aquela comitiva diante ali do Sinédrio, Anás começa a fazer uma interrogação, um momento de interrogatório com Jesus. Anás era um sacerdote, mas era um sacerdote corrupto. Ele que havia planejado tudo, dado dinheiro para que Judas pudesse entregar Jesus. Ele era corrupto, ele havia feito um pagamento para Judas entregar Jesus. E quando Jesus é trazido à presença do sacerdote Anás, Jesus ele foi agredido, porque quando Anás faz uma pergunta para Jesus e Jesus responde, aquelas pessoas que estavam em volta agridem Jesus. Diz que Jesus tinha que falar com respeito para Anás, cospe em Jesus, dão alguns tapas em Jesus, e ali Jesus então é condenado. Aquele sacerdote Anás, irmãos, deveria cumprir uma lei que se diz: não matarás. O sacerdote tinha que lutar pela vida, mas ali é um sacerdote corrupto, e ele deseja a morte de Jesus, e ele vai condenar Jesus. O que eles fazem? Eles pegam Jesus, então tiram Jesus do Sinédrio, da presença de Anás, leva Jesus para a casa de um outro sacerdote, porque naqueles dias haviam 2 sacerdotes em Jerusalém, e levam Jesus até a casa de um homem chamado Caifás, que é também um sumo sacerdote em Jerusalém. E quando chegam na casa de Caifás, tudo está programado, tudo está armado.
Eles chegam na casa de Caifás e começam a acusar Jesus. Um grupo de judeus e de religiosos levam Jesus, e isso já é madrugada. Chega na casa de Caifás e começam a atribuir sobre Jesus várias e várias acusações, dentre elas dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Isso era uma blasfêmia para eles. E quando Jesus está diante de Caifás, Caifás então faz uma pergunta. Caifás vira para Jesus e diz: tu és Filho de Deus? Quando Caifás, aquele sacerdote, pergunta isso para Jesus, Jesus responde: sim, eu sou o Filho de Deus. Quando Jesus responde isso, Caifás, que é o sacerdote, ele rasga a roupa. E a lei dizia que o sumo sacerdote nunca poderia rasgar a roupa na frente de ninguém. Mas ele rasga a roupa, ele comete um erro. E ele declara sobre Jesus, e ele grita: blasfêmia! Não precisa mais de testemunha. Olha o que esse homem disse. Ele disse ser o Filho de Deus. Observe isso. E quando ele diz blasfêmia, porque Jesus declarou: eu sou o Filho de Deus. Aquele homem grita blasfêmia porque ele não acredita naquilo que Jesus disse. Ele não acredita nas palavras de Jesus. Quando Jesus está dizendo: eu sou o Filho de Deus, Caifás, ao invés de acreditar naquilo que Jesus dizia, porque era esperado o Messias para aquela nação, mas ao invés de Caifás acreditar, Caifás ele declara que aquilo era uma blasfêmia. Talvez um dos maiores erros das pessoas, ou talvez um dos maiores motivos que as pessoas sofrem nessa terra, é o fato de não acreditarem naquilo que Jesus diz. Muitos sofrem porque não acreditam no que Jesus fala. Muitos perecem porque não acreditam naquilo que a Bíblia diz, que Jesus diz. Caifás ele está declarando blasfêmia porque ele não acreditou no que Jesus disse. Jesus estava dizendo: eu sou Filho de Deus. Quando Caifás então declara aquilo, os judeus, uma outra comitiva, deixa Jesus, ele passa a madrugada na casa de Caifás. Quando é de manhã cedo, eles levam Jesus para Pilatos. Pilatos é o homem que declarou, que eu li no texto no início com você. E eles levam Jesus então ali diante de Pilatos. Eles não entram porque eles não queriam se contaminar. Os judeus não podiam ter ali um momento junto de um gentio, que é Pilatos. Pilatos é romano. E quem é Pilatos naquele tempo, irmãos? Roma governava sobre toda a Judeia, sobre Jerusalém, sobre todo Israel. E Pilatos é alguém que representa o governo romano dentro de Jerusalém. Ele é como se fosse um prefeito, como se fosse um procurador de Roma na Judéia. Ele representa Herodes ali. César, perdão. Ele representa César. Ele representa César ali. Ele representa o Império Romano dentro de Jerusalém. Então, se alguém fosse morto, para alguém ser condenado, tinha que ter autorização de Pilatos. O Sinédrio podia condenar, como haviam condenado Jesus à morte. Anás e Caifás haviam condenado, mas precisava de um aval de Pilatos. Então eles levaram Jesus diante ali de Pilatos. E quando eles chegam diante de Pilatos, eles dizem assim: Pilatos, nós queremos a morte desse homem, nós queremos a morte de Jesus. E Pilatos então é aquele que vai julgar, e ele diz: mas o que esse homem fez? Por que vocês querem a morte dele? E eles disseram assim: Pilatos, nós queremos a morte desse homem porque ele diz que é o Messias, ele diz que é o rei dos judeus. Quando Pilatos escuta essas palavras, irmãos, essas palavras assustaram Pilatos. Quando disseram Pilatos, ele diz que é o Messias. Pilatos sabia que os judeus esperavam por um Messias que iria libertar o povo da opressão dos romanos. Então quando alguém diz assim: olha, esse é o Messias, ele está dizendo que ele é o libertador, aquilo assusta Pilatos. O que Pilatos faz? Traz Jesus para dentro. E quando Jesus está ali dentro, junto com Pilatos, Pilatos agora vai entrevistar Jesus. Se você lê a história escrita por Flávio Josefo, Flávio Josefo, um grande historiador aí, né, da história dos judeus, dos hebreus, ele vai dizer, irmãos, que Pilatos era um homem mau. Pilatos era um homem sanguinário, matava para depois perguntar.
era um homem corrupto. Um caso como esse, os judeus chegando e pedindo a morte de Jesus, raramente Pilatos iria entrevistar um homem, iria perguntar alguma coisa para Jesus. Pelo histórico de Pilatos, ele já mandaria matar, porque o histórico de Pilatos era de um homem sanguinário. Mas misteriosamente, quando levaram Jesus para Pilatos resolveu perguntar, entrevistar Jesus. E Pilatos faz uma pergunta para Jesus em João 19:33. Olha comigo aí na tua Bíblia. Pilatos vira para Jesus e diz assim, João 19:33. Quem encontrou diz amém. Olha o que diz o versículo 33. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou. Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Tu és rei, o quê? Dos judeus? Pilatos queria saber o que Jesus tinha para dizer. Então Pilatos diz, você é o rei dos judeus? E Jesus responde para Pilatos, no versículo 36, Jesus vai dizer uma revelação para Pilatos. Jesus vira para Pilatos e diz assim, olha, versículo 36, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Quando Pilatos pergunta, tu és rei dos judeus? Jesus vai responder isso, Pilatos, eu sou rei, mas o meu reino não é nesta terra. O meu reino não é aqui. O meu reino não é deste mundo. Jesus está dizendo para Pilatos, Pilatos, meu reino não é nessa terra. E quando Pilatos ouve a resposta de Jesus, e após uma conversa com Jesus, Pilatos, irmãos, ele volta para aqueles homens judeus, para os religiosos, para os sacerdotes, Caifás, Anás, todos os religiosos que estavam ali, que queriam que Jesus fosse morto. Observe isso, os religiosos estavam cegos, eles estão diante de Jesus, mas eles querem a morte de Jesus. Pilatos, que não é um religioso, que não é da religião dos hebreus, que nunca ouviu falar, que não conhece o Deus de Israel, Yahvé. Pilatos, que é apenas um romano, gentil, incrédulo, sanguinário. Quando ele ouve Jesus, ele volta para os judeus e diz assim, olha, eu entrevistei esse homem, mas eu não consegui ver nada para o acusar. Pilatos está dizendo, eu não consegui ver erro nele. O que vocês estão acusando, eu não consigo ver. Para mim, este homem é inocente. Pilatos está dizendo assim, olha, vocês estão acusando, dizendo tantas coisas sobre ele, mas eu não vejo por que acusar Jesus. Eu não vejo culpa em Jesus. Observe isso, igreja. Até um homem mau, como era Pilatos, conseguia ver a inocência em Jesus. Mas os religiosos estavam cegos, querendo a morte de Jesus. Parece, irmãos, que se nós nos tornamos muito religiosos, nós ficamos prontos para acusar aqueles que são inocentes. Quando a gente fica muito religioso, a gente fica mais acusativo. Se você fica muito religioso, parece que a gente fica mais preparado para acusar, para procurar o erro, para procurar o defeito de um outro, do que para procurar a inocência, do que para procurar uma possibilidade de perdão. Você está aí essa manhã para dizer um glória a Deus aí comigo, querido? Os religiosos querem a morte. Pilatos está dizendo, não tem por que matar Jesus. Naquele momento, aconteceu algo interessante, porque enquanto Jesus está ali no pretório, Pilatos diz isso para os judeus, olha, não vejo acusação. A esposa de Pilatos chama ele e diz assim, meu bem, eu tive um sonho essa noite. E a esposa de Pilatos diz para ele, olha, eu tive um sonho, e eu sonhei com este homem que está aí diante de você. Esse homem é justo, Pilatos. Eu sonhei e vi o sofrimento desse homem. E ela disse, Pilatos, não se intrometa nessa questão. Em outras palavras, está dizendo Pilatos, não deixe o sangue desse homem vir para as suas mãos, porque eu tive um sonho essa noite, eu vi esse homem sofrendo, não intrometa nessa questão. Olha que coisa interessante.
Olha a experiência que a esposa de Pilatos teve, enquanto Jesus na madrugada sofria nas mãos dos religiosos, enquanto Jesus na madrugada era julgado pelos religiosos injustamente, enquanto ele sofria, Deus mostrava isso à esposa de Pilatos. Eu não sei, eu penso comigo que há momentos de tanta dor na nossa vida que a gente pensa estar sozinho, mas o Espírito Santo revela isso para alguém e faz alguém interceder por você. Aquela mulher então disse: Pilatos, eu tive um sonho com esse homem. Não se envolva nessa questão, porque este homem é justo. Escutem isso, irmão. E aí segue aquele momento. Parece que essas coisas foi gerando um quebrantamento no coração de Pilatos. Pilatos é um homem mau. Pilatos está ali para representar o Império Romano. Pilatos está ali para dar base para aquilo que eles decidiram no Sinédrio. Pilatos só tinha que confirmar e executar. Mas parece que essas coisas vão quebrantando o coração de Pilatos. Ele teve um momento com Jesus, ele ouviu Jesus. A esposa conta para ele o sonho que ela teve, e isso vai trazendo um quebrantamento no coração de Pilatos. E Pilatos então, ele não quer mandar matar Jesus. Ele não quer ter o sangue de Jesus nas mãos dele. E de repente Pilatos descobre que Jesus era galileu. E Pilatos descobre então que Herodes estava também na região da Judéia. E quem é Herodes? Herodes é igual a Pilatos. Só que Pilatos cuida ali da região ali de Jerusalém. Herodes cuida da região da Galileia. E aí o que acontece? Herodes também é um representante de Roma, mas na região da Galileia. E quando então Pilatos descobre que Jesus é galileu, o que Pilatos faz? Ele manda levar Jesus até Herodes, porque Herodes estava ali próximo, estava a 500 metros de onde ele estava. E ele diz assim: eu não vou julgar, levem para Herodes. Preste atenção. Então os soldados pegam Jesus, amarram Jesus e levam Jesus para Herodes. Jesus vai ter agora um outro julgamento. Quando chegam diante de Herodes, Herodes olha para Jesus, e a Bíblia conta, a Bíblia vai narrar, irmãos, que Herodes olha para Jesus com desprezo, com descaso. Herodes sabia que Jesus era primo de João Batista, e Herodes foi aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista. E Herodes então, ele tinha uma suspeita, tanto que mandou perguntar uma vez se Jesus não era a reencarnação de João Batista, então ele queria ver. A Bíblia diz que ele queria conhecer Jesus, mas queria conhecer Jesus não como alguém que tem um desejo de conhecer Jesus como eu e você, mas com um sentido hipócrita, para zombar de Jesus, para desprezar Jesus. E quando então Jesus é levado até Herodes, Herodes olha para Jesus, ele zomba de Jesus. Ele não dá uma definição sobre o julgamento de Jesus, ele apenas manda voltar com Jesus para Pilatos. Mas os soldados de Herodes colocaram sobre Jesus um manto, uma veste que brilhava, uma veste que resplandecia, uma roupa resplandecente. Por quê? Porque levaram Jesus para Herodes e disseram: Herodes, este está dizendo que é rei dos judeus. Herodes debocha, é rei, então coloca sobre ele então um manto, uma roupa, e era para zombar Jesus. Então Jesus agora volta de onde Herodes estava, e ele é trazido de volta para Pilatos. Observe, queridos, por mais que Pilatos tentasse, Jesus voltava até ele. Quando levam Jesus de volta até Pilatos, Jesus agora está vestido uma roupa, porque estão zombando de Jesus, estão criticando. Você é rei? Herodes disse. Então bota uma roupa resplandecente. Quando Jesus é trazido de volta até Pilatos, os soldados de Pilatos ficaram empolgados com a zombaria que os soldados de Herodes fizeram. Quando colocaram uma roupa resplandecente, você é rei. Então os soldados de Pilatos ficaram empolgados com aquilo. O que eles fizeram? Desceram uma coroa de espinhos. E eles disseram: se você é rei, já tem a roupa, só falta uma coroa. Fizeram uma coroa de espinhos, os soldados de Pilatos, e colocaram sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos furaram a fronte de Jesus. E Jesus agora começa a sangrar.
os soldados de Pilatos estão zombando, dizendo: é rei, então já tem a roupa, agora coloca a coroa. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. E Jesus volta novamente para as mãos de quem? De Pilatos. E quando Jesus chega, está diante de Pilatos. Pilatos está comovido com aquela situação. Pilatos não consegue encontrar uma acusação para acusar Jesus. Pilatos não consegue dar uma palavra que ele seja crucificado. Pilatos olhava para Jesus, e talvez Pilatos lembrava daquilo que Jesus falou: meu reino não é dessa terra. Pilatos olhava para Jesus e lembrava do que a sua esposa tinha dito: não pegue o sangue desse homem sobre as suas mãos, porque ele é justo. Porém, do lado de fora, os judeus gritavam: crucifica Jesus, mate Jesus, condene Jesus. E Pilatos, irmãos, está naquele momento, a decisão é dele. Enquanto os soldados de Pilatos aguardam uma notícia de Pilatos, eles maltratavam Jesus, batiam no rosto de Jesus, cuspiam em Jesus, já haviam colocado aquela coroa de espinhos sobre Jesus, zombavam de Jesus, debochavam de Jesus, dizendo: você não é rei. Debochavam, e Pilatos esperando para tomar uma decisão. E Pilatos olhava para Jesus, mesmo vendo todo aquele sofrimento de Jesus, e ele não conseguia encontrar um motivo para condenar Jesus. Mas os religiosos diziam: mate Jesus, crucifique Jesus. Nesse momento, irmãos, eu estou narrando essa história para você. Pilatos lembra que era costume do Sinédrio soltar um homem, um condenado, na Páscoa. O Sinédrio pedia autorização, Pilatos autorizava, eles soltavam um criminoso na Páscoa. Era Páscoa. Quando Pilatos lembra disso, Pilatos então pensa: que ideia maravilhosa, eu vou poder ajudar Jesus. Pilatos começa agora a querer ajudar Jesus, a livrar Jesus da cruz. Então Pilatos chama e diz assim para os judeus: olha, é costume de vocês soltar um condenado na Páscoa. É fim de semana de Páscoa, e eu quero então hoje soltar um condenado. Pilatos então pega, querendo ajudar Jesus, coloca diante do povo Jesus e Barrabás. Barrabás era um criminoso, Barrabás era um arruaceiro, Barrabás era alguém que havia também se levantado contra Roma, era um cara complicado. E Pilatos põe diante do povo: Barrabás e Jesus. Vocês têm direito de escolher um criminoso, porque ele sabe que Jesus é inocente. Mas como os judeus estão dizendo que Jesus é criminoso, ele põe os dois e diz: escolham um. Se vocês quiserem Jesus, eu liberto Jesus. Se vocês querem Barrabás, eu libero Barrabás. Mas os judeus disseram: matem Jesus e soltem Barrabás. É impressionante, irmãos, como uma vida inteira o mundo escolhe Barrabás e recusa Jesus. Impressionante como uma vida inteira pessoas insistem em querer Barrabás e recusarem Jesus. Eles disseram: mate Jesus e nos dê Barrabás, solte Barrabás. Pilatos queria, irmãos, livrar Jesus da cruz. E quando ele escuta aquilo, então ele tem que liberar Barrabás e continuar com Jesus. Então o que Pilatos faz? Pilatos então manda açoitar Jesus. Quando Pilatos, irmãos, mandou bater em Jesus, açoitar Jesus, é porque ele queria ainda uma forma de livrar Jesus da morte, de livrar Jesus da cruz. É interessante essa história, como que Pilatos está movido com isso. Então ele diz: leve Jesus para açoitar. E com os soldados romanos então pegam Jesus, levam Jesus para ser açoitado. E a história diz que os chicotes deles haviam pontas, como pontas de ossos, pontiagudos que batia, e quando puxava, cortava, arrancava a carne. Tinham bolas como de ferro nas pontas dos chicotes que batiam e geravam hematomas.
A história diz que os soldados romanos, quando chicoteavam alguém, é como se virasse a carne ao avesso da pessoa, soltava as peles, era algo terrível. E Jesus então foi ser açoitado pelos soldados de Pilatos. Muitos homens morriam enquanto estavam sendo açoitados, mas Jesus estava ali. Jesus suportou aquele açoite. Viraram a carne de Jesus ao avesso, virou para fora, açoitaram Jesus, e quando terminaram aquele açoite, trouxeram Jesus de volta para Pilatos. E aqui eu quero a tua atenção, porque eu vou terminar. Volta Jesus para Pilatos, irmãos, todo arrebentado, sangrando, coroa de espinho na cabeça. Volta Jesus para Pilatos completamente desfigurado. Pilatos só sabia que era Jesus, porque eles estão trazendo, é a coroa, é a roupa brilhante que Herodes havia colocado sobre ele, porque senão era irreconhecível a fisionomia de Jesus, de tanto que Jesus foi açoitado. E quando Jesus volta, quem sabe já não conseguiram nem andar direito, tamanha dor, tamanho sofrimento. Pilatos olha para Jesus e vê Jesus acabado. Pilatos pensa: isso vai acalmar os judeus. Se os judeus querem justiça contra Jesus, se eles olharem Jesus dessa forma, eles vão dar por satisfeitos. Eles vão ficar satisfeitos em saber como Jesus já foi castigado, e eles vão deixar que Jesus não seja levado para a cruz. Então o que Pilatos faz? Ele pensa: isso vai acalmar o povo, isso vai acalmar os religiosos, vai acalmar o sacerdote Anás, vai acalmar o sacerdote Caifás. E aí acontece o texto que eu li com vocês. Pilatos chega diante do povo dos judeus, manda trazer Jesus, e Jesus vem. É o texto que nós lemos. Jesus é trazido arrebentado. O corpo de Jesus já não aguenta mais. Pilatos olha para o povo, para os judeus, aponta para Jesus arrebentado, e Pilatos diz: eis aí o homem. Pilatos diz: aqui está o homem. Em outras palavras, Pilatos está dizendo: gente, olhem para esse homem. Ele está castigado, arrebentado. Eu já o castiguei. Em outras palavras, Pilatos está dizendo: olhem para esse homem. Será que ele precisa realmente ser condenado à cruz? Será que ele já não basta? Ele não é ameaça nenhuma. Olha como ele está arrebentado. Por isso Pilatos está dizendo: eis aí o homem. Pilatos está dizendo para aquele povo: ele já levou o castigo que precisava. Pilatos queria livrar Jesus da cruz, por isso ele insiste até o último minuto. Ele está dizendo: olhem para ele. Eis aqui o homem. Essa declaração, igreja, tem percorrido uma eternidade. E a palavra hoje ainda é a mesma em 2020. A palavra a ser pregada ainda é essa: eis aí, olhem a Jesus. O que os pregadores, o que nós pregamos? Chamamos a igreja, chamamos o mundo a olhar o quê? A colocar os nossos olhos em Jesus. Pilatos está chamando os judeus, está dizendo: gente, olhem para esse homem. Olhem para ele, olha como ele está. Ele está pagando por um erro que não cometeu. Ele já foi castigado por algo que ele não fez. Ele já foi moído por algo que ele não fez. É como se Pilatos estivesse dizendo: será que tudo que vocês estão vendo, será que isso não mexe com vocês? É como se Pilatos estivesse dizendo isso para o povo que queriam acusar Jesus. Será que o sofrimento dele não mexe com vocês? Será que não mexe com vocês tudo que Jesus passou? Pilatos está dizendo: eis aí o homem, olhem para ele, vejam o quanto ele já sofreu. E os judeus olhavam para Jesus, Caifás olhava, Anás olhava, e Pilatos parece que queria livrar Jesus da cruz. Mas é porque Pilatos não sabia de uma verdade que você sabe. Pilatos não sabia que não era ele, Pilatos, que deveria livrar Jesus da cruz, mas era Jesus, ao morrer na cruz,
que nos livraria de uma condenação eterna. O que eu estou pregando esta manhã? Mostrando para você, Pilatos queria livrar Jesus de uma condenação. O que Pilatos não viu? Pilatos teve uma hora que disse para Jesus assim: Jesus, você não sabe, eu tenho o poder de condenar você ou de livrar. Jesus virou para ele: não, você não tem poder. O único poder que você tem é o que foi te dado do céu. Pilatos parece que queria tanto livrar Jesus, salvar Jesus da condenação, mas Pilatos não viu que não era ele que deveria salvar Jesus. Jesus era e é e sempre será o Salvador. Pilatos talvez ele está se esforçando porque ele quer livrar Jesus, mas é porque ele não viu que Jesus está sofrendo, porque Jesus queria livrar toda uma geração. Jesus queria livrar você, Jesus queria livrar a mim. Jesus queria salvar todo aquele que ao olhar para Jesus reconhecesse: este é o Senhor e Salvador da minha vida. Pilatos está dizendo: olhem para esse homem, olhem para Jesus. Diante de toda aquela cena, Pilatos está cheio de expectativa. Pilatos tem expectativa: eu vou livrar Jesus da cruz. Mas havia uma pressão, os judeus estão pressionando ele. Há uma expectativa: eu vou livrar Jesus da cruz. Mas Pilatos não entendia. Jesus na cruz era o livramento da minha vida e da sua vida. Então naquela cena uma expectativa de Pilatos. Ele está pensando assim: esse povo vai mudar de ideia, eles vão escolher Jesus. Pilatos, quando diz assim: gente, olha aqui o homem, olha para ele. Pilatos tinha expectativa de que os judeus diriam: ah, beleza, ótimo Pilatos, pode livrá-lo, já está bom. Joga ele no canto, ele vai morrer, ele não vai suportar todo o sofrimento que ele já passou. Essas feridas nunca vão sarar. Livre ele, Pilatos. Pilatos pensou que os judeus iriam dizer alguma coisa, mas quando Pilatos traz Jesus arrebentado e diz: olha o homem, eles gritam: crucificam. Os religiosos eram tão insensíveis. E eles gritam: crucifica. Pilatos ainda tentou mais um pouco, porque Pilatos estava focado, ele queria ajudar Jesus. E quando os judeus, irmãos, perceberam que Pilatos estava ainda tentando fazer alguma coisa, eles disseram para Pilatos: olha Pilatos, se você soltar Jesus, você não é amigo de César. Eles disseram assim: Pilatos, se você não matar Jesus, não crucificar Jesus, lembra de uma coisa, Jesus está dizendo que é rei, e o único rei que nós reconhecemos é César. Olha que coisa, irmãos. Aqueles religiosos disseram assim: olha, nós não temos outro rei. Pilatos está dizendo assim: gente, mas esse homem não é o rei de vocês, não é o rei dos judeus. Eles disseram: não, nós não temos outro rei, o nosso rei é César. Crucifique Jesus. Então, irmãos, quando gritaram aqui, Pilatos não teve alternativa. Ele lava as mãos e diz: esse sangue não vai cair sobre mim. Os judeus gritaram e disseram: não, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pilatos colocou Jesus diante de todos. Um romano incrédulo, uma última pregação para os judeus, poderíamos dizer assim, dizendo: olhem aqui este homem, escolham esse homem. Mas eles declararam: queremos o quê? Barrabás. O que essa mensagem fala comigo? Para a gente orar essa manhã. Essa mensagem fala comigo que Pilatos não pôde salvar Jesus.
Porque Jesus aí queria nos salvar. Jesus é o nosso Salvador. Essa mensagem fala comigo que, ainda que eu tenha tanta autoridade, tanta coisa, tanto poder como Pilatos tinha, em todo o poder que Pilatos tinha, não era Pilatos que iria salvar Jesus. É Jesus quem iria salvar a humanidade. Não sou eu que consigo me salvar ou salvar alguém. Eu sou e fui salvo por Jesus. Nós não fomos salvos por nenhum mérito nosso, por nada que você faz ou que eu faça, por dinheiro ou por posição. Nós somos salvos porque um dia nós olhamos para Jesus e, ao invés de escolher Barrabás, escolher o mundo, nós escolhemos a Jesus. Por isso Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. O que essa mensagem fala comigo? Quando eu leio Pilatos dizendo: eis aí o homem, olhem para ele, isso fala comigo. Porque Jesus já havia sofrido tanto. E Pilatos está dizendo para os judeus: escolham Jesus. Em outras palavras, é isso que Pilatos está querendo dizer. Olha aí, escolham ele. Ele já pagou o preço de erros que ele não cometeu. Quando eu olho para Jesus e lembro do sofrimento de Jesus, o que Jesus passou, o que Jesus enfrentou, mas Ele não desistiu, Ele foi até o fim, até a morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia, só para me livrar dos erros dos meus pecados, só para me livrar da condenação do inferno, só para me dar uma chance de viver uma nova vida, só para me dar uma chance de estar aqui esta manhã pregando, só para me dar uma chance de ter a esperança do meu nome e a certeza do meu nome escrito no livro da vida. Quando eu olho para Jesus e vejo o tanto que Jesus sofreu e o tanto que Ele me poupou, e Ele poupou você entende isso, igreja? Mas o povo estava cego, a religião chegou os judeus, e eles gritavam: não, nós não queremos Jesus, nós queremos Barrabás. Solte Barrabás e crucifique Jesus. O que é esta mensagem essa manhã? Eu estou falando isso tudo para fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a sua escolha dia após dia? Qual está sendo a nossa escolha? O que você está escolhendo dia após dia? Você está escolhendo Jesus ou Barrabás? Quando estamos diante de decisões, quando estamos na nossa vida lá fora, qual é a nossa escolha? Jesus ou Barrabás? Pilatos disse para os judeus: olhem para ele, olha o tanto que ele sofreu, escolham ele. Mas o povo diz: queremos o quê? Barrabás. Sabe, igreja, esta manhã eu quero confessar uma coisa para vocês. Todos os dias que eu me levanto, eu oro, declaro: eu escolho Jesus, eu quero Jesus. Hoje é manhã de domingo, é o primeiro domingo do mês de setembro. Talvez você diz assim: pastor, só de eu estar aqui na igreja já é uma declaração: eu quero Jesus. Nem sempre. Os judeus estavam ali, olhavam para Jesus. Eles queriam era condenar ele. Olhavam para ele, mas não se sensibilizavam. Olhavam para ele, mas não o amaram. Olharam para ele, mas desejaram Barrabás. Esta manhã, igreja, eu quero que você tome uma decisão todos os dias da sua vida essa manhã, que é a decisão de escolher o quê? Jesus. Escolher viver com Jesus. Quando você tiver a opção de pecar, lembre dessa mensagem. Lembre de Pilatos mostrando Jesus todo ferido e dizendo: olha o homem, olha para ele, não peque,
Escolha Jesus. Quando você tiver a opção de falar uma mentira, não minta. Lembra dessa mensagem quando Pilatos dizia para o povo: eis o homem, olha para ele. Ele sofreu pelos nossos pecados. Não minta. Escolha Jesus. Fale a verdade. Quando tiver diante de você uma tentação de um adultério, não adultere. Escolha Jesus. Quando você tiver a opção de passar, como se diz, passar a perna em alguém, dar um prejuízo em alguém, não faça. Escolha Jesus. Quando você estiver no trânsito, tiver a opção de xingar alguém, amaldiçoar alguém, não faça. Escolha Jesus. Quando você levantar pela manhã, tiver a opção de sair correndo e não orar ou não ler a Bíblia, não faça. Escolha Jesus. Ore e fale com Ele. Todos os dias da nossa vida nós precisamos lembrar dessa palavra. Lembrar do sacrifício que Ele teve, do preço que Ele pagou por mim e por você. E lembrar: eu quero Jesus, porque Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida. Hoje eu quero orar com vocês. Eu quero convidar você a colocar de pé no seu lugar e colocar a mão no seu coração por um minuto. Jesus foi levado até Anás, o sacerdote. Desprezou Jesus. Jesus foi levado até Caifás, o sacerdote. Caifás desprezou Jesus. Jesus foi levado a Herodes. Herodes zombou de Jesus. Jesus foi levado até Pilatos. Pilatos entendeu errado. Ele quis salvar aquele que na verdade é o Salvador, é Jesus. Jesus foi levado até o povo. O povo diz: mate ele. Jesus é levado até nós esta manhã. Jesus é trazido até o nosso coração esta manhã. Eu não posso fazer como Anás, eu não posso fazer como Caifás, eu não posso fazer como Herodes, zombar dele, e nem tampouco como Pilatos, querer salvá-lo. Sou eu que sou o Salvador. Pilatos, ele só não entendeu. Ele pensou o tempo todo que era ele que podia fazer algo por Jesus, e ele até tentou, quando na verdade Pilatos tinha que ter entendido que Jesus é que podia fazer algo por ele, poderia salvá-lo. Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Um minuto, por um minuto. Eu queria que você levasse agora o teu pensamento a Jesus. Feche teus olhos. Por um minuto eu queria que você pensasse o sacrifício que Jesus pagou por você e por mim. Por um minuto eu queria que você orasse esta manhã e tomasse uma decisão. Nunca vou escolher Barrabás. Eu quero Jesus. Fecha teus olhos. Sabe por que eu prego essa palavra essa manhã? Tantas pessoas abriram mão de Jesus nesses últimos dias. Tantas pessoas esqueceram do sacrifício de Jesus. Tantas pessoas que diziam que amavam Ele, que serviam a Ele, se perderam nessa caminhada. Mas hoje eu quero que você entenda essa palavra quando Pilatos diz: eis aí um homem, olhe para ele. Jesus também foi apresentado por João Batista. João Batista, quando viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje somos nós que apresentamos Jesus para este mundo, através da nossa vida, da nossa pregação.
Mas parece que nós precisamos apresentar Jesus para nós mesmos todos os dias. Dizer: Jesus, eu quero escolher o Senhor. Me ajuda a viver uma vida que te agrada, Jesus. Jesus, me ensina a viver uma vida de adoração ao Senhor, de escolher todos os dias, dizer não para o pecado todos os dias, olhar para o preço que o Senhor pagou, o sacrifício que o Senhor fez. Tudo que o Senhor sofreu foi por minha vida, foi por minha causa. Jesus, eu não sou o salvador de mim mesmo. Eu tento fazer tantas coisas, talvez como Pilatos. Queria ajudar Jesus, queria dar uma mão para Jesus, mas não era. Pilatos fez tanta coisa, mas faltou reconhecer que era ele que precisava ser ajudado. Esta manhã, por um minuto, você vai orar mais uma vez e você vai reconhecer: Jesus, Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és a razão da minha vida. Eu te amo, Jesus, mais do que tudo. Te amo mais do que minha esposa. Eu te amo mais do que eu amo meus filhos. Eu te amo mais do que eu amo esta vida. Eu te amo mais do que eu amo a mim mesmo. Quando eu olho para Pilatos, Jesus, eu vejo o esforço de Pilatos em te ajudar. E eu aprendo, Senhor, não há nada que eu faça que eu possa ajudá-lo. Porque na verdade sou eu que preciso da tua ajuda, Jesus. Somos nós que precisamos de Ti todos os dias. Nesse ano de 2020, Deus, um ano tão desafiador, ó Pai, ainda mais eu reconheço o quanto preciso de Ti. Diante do pecado todos os dias da minha vida, Pai, eu reconheço, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Senhor. Esta igreja precisa de Ti, Jesus. Senhor, durante esta semana, quando voltarmos para casa, essa mensagem tem que ficar dentro de nós. Todos os dias, Senhor, precisamos tomar uma decisão. Eu não quero Barrabás, eu quero a Ti, Jesus. Eu não quero zombar de Ti, eu quero olhar para o Senhor e ver o tanto que o Senhor sofreu, o quanto o Senhor padeceu, o quanto o Senhor foi humilhado, só para que eu pudesse hoje ter o meu nome escrito no livro da vida. Por um minuto, igreja, vá até Jesus esta manhã e diga umas palavras a Jesus esta manhã. Diz para Ele que você escolhe Ele. Diz para essa manhã que Ele é o Salvador da tua vida. Se você já é crente há tantos anos, diga mais uma vez, confesse Jesus hoje de novo. Diga: Jesus, Tu és o Salvador da minha vida. Eu te recebi como Senhor e eu te recebo todos os dias e receberei pelo resto da minha vida, porque eu já entendi, eu já aprendi que não dá para viver com Barrabás. Eu quero é Ti, Jesus, eu quero é o Senhor, eu quero é o Senhor. Alguém me apresentou a Ti quando diz: eis aí o homem, eis aí o Filho de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus. Ah, Senhor, quão grande dia foi aquele, quão maravilhoso dia foi aquele, quando eu te conheci, quando eu te vi, quando eu te entreguei a minha vida, quando a minha vida foi mudada pelo Senhor, quando o Senhor entrou na minha história, quando o Senhor falou comigo a primeira vez, quando eu senti o toque do Teu Espírito, quando eu fui batizado nas águas, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Quão grande experiência é ter o Senhor. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu ficaria aqui o dia inteiro até perder a voz, declarando: eu te amo, Jesus. Eu te escolho, Jesus. Eu te escolho, Jesus. Eu te escolhi. Eu não me arrependo nem um minuto. Eu nunca me arrependi, Jesus, de ter escolhido o Senhor. Tinha 10 anos de idade, hoje eu tenho 39, eu continuo te amando, eu não me arrependo, Jesus. Os melhores dias da minha vida foi na Tua presença, o melhor momento da minha vida é na Tua presença, a melhor voz que eu escuto é a Tua voz.
O melhor momento do dia é quando eu estou contigo, Senhor. A melhor notícia do dia é o Senhor quem me dá. O melhor toque é o Senhor quando toca o meu coração. Oh, Jesus, te amamos tanto. Eis aí o homem, olhem para ele. Olhe para Jesus, igreja, esta manhã pela fé. Eu quero que você visualize Jesus e diga: Jesus, eu te escolho. Naquele dia, Jesus, quando Pilatos te colocou, uma multidão inteira disse: eu não quero ele, eu quero Barrabás. Esta manhã de domingo, Senhor, setembro de 2020, uma crise instaurada sobre a terra, mas aqui está um povo que diz: nós escolhemos a Ti, Jesus. Escolhemos a Ti, Jesus. Escolhemos a Ti, Jesus. Escolhemos a Ti, Jesus. Eu te escolho, eu te escolho. Eu escolho ao Senhor como o Senhor da minha vida.